Graças a paz, irmãos. Queridos, abramos a palavra do nosso Deus em Ageu, capítulo 2. Nós vamos retomar um ponto da exposição do profeta Ageu nesse texto. Ageu 2, capítulo 2, versículo 6 e especialmente o 7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo. Deus bendito, nós novamente, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, ouvindo esse sermão no dia do Senhor, pedindo que o Senhor nos transforme pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos alimente, que o Senhor fortaleça a nossa fé, os nossos joelhos que tremem, os nossos pés que escorregam, Senhor, e as nossas mãos que se desfalecem. Deus bendito, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso guia. Pastoreia-nos então com a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos e o nosso coração, para que entendamos, amemos e creiamos na maravilha da doutrina da Tua palavra, na maravilhosa doutrina da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse período de isolamento, nós decidimos expor aos irmãos uma porção da Escritura Sagrada, da história da redenção, que nós ainda não havíamos tido o privilégio de meditarmos um pouco mais e nos atermos a ela, que foi exatamente o período dos profetas, pós-reinado de Davi e Salomão. Assim, então, irmãos, eu iniciei a exposição dos profetas menores. Nós caminhamos em 4 deles que são correspondentes a 4 períodos da história de Israel ou da história da redenção. Jonas, antes da invasão assíria do Reino do Norte. Depois, Naum, depois da invasão assíria ao Reino do Norte e antes da invasão do Reino Babilônico, da invasão do Império Babilônico ao Reino do Sul. E Abacuque, imediatamente antes da invasão do Reino Babilônico do Império Babilônico no Reino do Sul, e Ageu depois do exílio dos judeus para a Babilônia. Então nós vimos, irmãos, quando nós caminhamos por cada um desses textos, o fluxo de cada livro em suas partes, porém nós tínhamos que passar por cima, por assim dizer, de alguns detalhes nos textos, detalhes que eram postos como fundamento da argumentação da mensagem central. E vale a pena então, irmãos, para nós não perdermos a preciosidade que havia nesses textos, nós retornarmos a ele e vermos com mais cuidado. Por isso, irmãos, nas próximas exposições, nesse domingo e pelo menos no domingo que vem, nós voltaremos a porções nesses 4 profetas que foram expostos, voltando a alguns detalhes que é útil, alguns pontos doutrinários para a nossa meditação e fortalecimento. Por isso, hoje nós faremos isso com Ageu 2, 6 e 7, especialmente o 7, irmãos. Nós vimos, queridos, que a mensagem de todo o livro do profeta Ageu, de uma forma geral, nos chama a expectar, a esperar a manifestação da glória superior que ele havia prometido. Porém, quando nós passamos por Ageu 2,7, que é exatamente o ponto central desse texto, eu fiz menção a uma dificuldade de tradução que há nesse texto aqui, porém eu não entrei nos detalhes disso, irmãos. Por isso eu peço que agora, por favor, você caminhe comigo. Eu vou fazer uma coisa típica dos nossos sermões, mas eu quero que você caminhe comigo, porque eu vou falar acerca da discussão dessa tradução, para que você tenha a sua fé fundamentada na palavra de Deus, sabendo o como e o porquê nós vamos caminhar com uma opção. A partir do original, queridos, nós temos 2 possíveis traduções aqui. Elas são bem ilustradas por 2 versões que nós temos no português. A primeira, a Ara, a que nós lemos agora, ela é um bom exemplo disso, que diz: farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Ou a NVI, que diz: farei tremer todas as nações e trarão para cá os seus tesouros. Nesse caso, irmãos, dessa primeira opção, alguma coisa ou algo material, nesse caso aqui, normalmente traduzido por riquezas, virá das nações, a partir das nações. Então o movimento é vindo alguma coisa, as riquezas das nações para
Israel. E aí o que favorece essa tradução, irmãos? O que favorece essa tradução e interpretação, porque passa uma interpretação aqui, é o reforçar o argumento do consolo que vem logo em seguida, porque logo em seguida, no versículo 8 é dito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Dessa forma, Deus está consolando Israel no seu desânimo para a reconstrução, não colocando mais um consolo, como nós argumentamos na exposição de Ageu 2, né? Que aqui são dois consolos diferentes. Essa tradução fortalece a ideia de que é um consolo só, é o consolo do vou providenciar materiais para você. E aí tem o exemplo que nós já vimos em Neemias, isso efetivamente acontecendo, as nações gentílicas, né, sendo instrumentos do Senhor para materiais, para a construção de Jerusalém, do templo e do muro. Porém, irmãos, a segunda tradução, que também tem suas ilustrações, né, por exemplo, a versão King James e a Bíblia literal do texto tradicional massorético e Receptus, ela traduz da seguinte forma, né? A LTT fala assim: o desejo de todas as nações virá. Ou, e aqui é King James, o desejado de todas as nações virá. Essa última tradução, irmãos, essa segunda tradução, ela é favorecida por três coisas. Primeiro, ela é mais literal e natural, apesar de que a discussão que nós temos aqui é que o sujeito, ele nem sempre é traduzido por tesouros, normalmente é por desejo ou desejado, mas o verbo vem no plural, então essa é a grande confusão. De qualquer forma, eu penso que esse é o sentido mais natural do texto. Segundo, corrobora com a interpretação do que encherei de glória a esta casa, no sentido de expressar que a glória não será externa, não será pomposa, mas uma glória superior, e como nós vimos na teologia bíblica, a presença do próprio Cristo naquele templo, sendo ele o templo perfeito do Senhor. E terceiro, deixa claro o como ele, neste lugar darei paz. Ele fala isso no final do versículo 9, como? Com a presença de Cristo ali, o desejado virá, e então, o paralelo, que para mim é o maior argumento aqui, queridos, o paralelo com Ageu 2, 20 e 23, que nós vimos no sermão anterior, porque em Ageu 2, 20 e 23, queridos, o Senhor fala de um abalo cósmico e em seguida apresenta o Messias. Lembra? Versículo 22, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força, versículo 21, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei, etc, etc, etc. Naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel. Então, a estrutura é a mesma, irmãos. Um abalo cósmico e a figura do Messias sendo apresentada. Em Gênesis 2, 6, 7, um abalo cósmico e uma figura do Messias sendo apresentada. Então, com base nisso, irmãos, eu creio que o contexto imediato e amplo apoiam a tradução que expressa não que uma coisa, as riquezas virá das nações para Israel, mas que alguém, uma pessoa, virá às nações. Por isso, irmãos, eu penso que esse texto é melhor traduzido assim: farei abalar todas as nações e o desejado de todas as nações virá. Agora, claro, irmãos, que pela complexidade de toda essa discussão que eu expus para os irmãos, eu tenho respeito e considero, inclusive, não considero de errado, né? É realmente um texto delicado no tocante à tradução, e quem opta pela tradução que expressa a ideia de que bens materiais estão vindo às nações de Jerusalém deve ser respeitado, porque são duas traduções que tentam ser coerentes com o todo do texto. Porém, irmãos, a partir dessa decisão, nós vamos meditar sobre esse ponto: o desejado de todas as nações virá. E a partir de agora, irmãos, eu farei um uso de um sermão de um puritano inglês presbiteriano chamado John Flavel. Ele expôs, irmãos, esse texto com essa mesma premissa da tradução, e foi muito edificante. Eu li quando eu estava no hospital de Giseuda, e ele faz uma exposição excelente. Então, qual é o ponto aqui, irmãos? Eu não vou fazer a exposição do sermão, eu vou fazer um amplo uso dele. Visto que eu vou usá-lo mais do que normalmente eu uso um comentarista, eu acho que é necessário deixar claro para os irmãos isso, especialmente no tocante às aplicações, porque ele é muito preciso e cirúrgico nessa exposição, irmãos. Por isso, queridos, o que nós veremos nessa exposição, nesse texto, é que Cristo é o desejado de nosso coração. Ele é o desejado do povo de Deus.
Nós vimos, irmãos, no contexto da perícope, quando ela foi exposta, que tal argumento que o Senhor utilizou, de que Cristo entraria naquela casa e ele viria e encheria aquela casa de glória, seria um encorajamento para esse povo construir o templo, porque esse segundo templo seria o palco onde Cristo operaria a sua obra. O desejado das nações entraria ali. A questão, irmãos, é que o mundo não deseja a Cristo. O mundo não deseja Cristo, irmãos. Ele não é desejado das nações no sentido amplo das nações. O mundo o odeia. Cristo expressamente afirmou isso, os apóstolos afirmaram isso, por exemplo, João 7,7, João 15,18, o mundo me odeia, é por isso que vos odiarão. Aos meus discípulos, ele falou a eles. Porém, irmãos, embora o mundo, num sentido geral, as nações, num sentido geral, o odeiem, a Escritura também usa a expressão para nações para se referir a um grupo de pessoas dentre essas nações. E muitas passagens fazem esse uso da palavra nações. E é esse tipo de nação, esse significado da palavra nações, que está expressa aqui como aquela que deseja esse Cristo. E esse grupo, irmãos, são os eleitos espalhados no tempo e no espaço. Por isso, irmãos, Cristo ser o desejado implica em duas coisas que nós vamos meditar hoje. Ele é o Salvador infinitamente desejável em si mesmo e verdadeiramente desejado por todo o povo de Deus, e por todo o povo de Deus espalhado na terra, raça, língua e nações. Então nós veremos essas três coisas, irmãos. Primeiro, ele é em si e por sua suficiência muito desejável. Segundo, ele é desejado pelo seu povo. E terceiro, ele virá. Vejamos então, irmãos, esse ponto. Ele é em si, por sua suficiência, muito desejável. Queridos, ele é desejável em si porque Deus o estabeleceu como alvo do desejo dos homens, irmãos. Queridos, ao cair no estado de pecado e miséria, o homem ele se colocou em uma condição de profunda necessidade. Ao prometer que acabaria com essa situação, Deus deu ao homem aquilo que supre a sua necessidade. A queda trouxe a necessidade, e então Deus provê alguém que acabará com aquela situação, provê aquele que supre essa necessidade. Por isso, irmãos, em si, Cristo é o desejado de todos aqueles que reconhecem a sua miséria e necessidade. Cristo é desejado por todos aqueles que reconhecem a sua miséria e necessidade. Irmãos, no âmago da essência do ser humano, a verdadeira necessidade dele, o âmago da essência da necessidade, o âmago da verdadeira necessidade humana, está o desejo por Cristo, pela redenção que ele providenciou. Todos os desejos, irmãos, são como agulhas de uma bússola que aponta para o norte, e Cristo é o norte. Todos os desejos dos homens, corrompidos sim pelo pecado, mas eles expressam uma realidade. Nós temos uma profunda necessidade de um Salvador perfeito, de um Redentor perfeito, de alguém que supra essa necessidade que nós buscamos nas coisas dessa vida, que nós buscamos nesse mundo. E é em Cristo que os homens encontram esse desejo suprido, irmãos. As falsas religiões, queridos, são expressões do profundo desejo do homem. O homem é um ser religioso, queridos. Em sua essência, ele não é homo sapiens, ele é homem litúrgicus. Ele é profundamente religioso, adorador, porque ele foi criado para ser assim. Toda a luta política, todo esforço de glória nesse mundo, todo dilema em nossa alma, irmãos, aponta para essa necessidade, aponta para essa realidade. Nós somos seres religiosos. Cristo, irmãos, é o desejo oculto de todo homem, mas em seu orgulho eles não reconhecem isso. Sabe por quê? Porque para terem tal desejo satisfeitos, eles precisam se curvar perante Ele e reconhecer que apenas Ele é Deus e não nós. É submeter a sua vontade e não a nossa vontade.
O desejo está lá, latente, gritando. E o homem tenta suprir esse desejo, essa necessidade com várias coisas, mas ele não se curva, porque ao se curvar ele precisa reconhecer: Cristo é Deus e é o que eu mais necessito. Por isso, embora todos tenham tal necessidade e desejo, apenas os eleitos é que desejam em toda a plenitude e têm a satisfação em Cristo. Os homens não querem reconhecer que eles não são autossuficientes e que dependem de Cristo. Mas os eleitos, no tempo, na hora que Deus os chama, ele reconhece a sua miséria e a sua necessidade. Por isso você deseja Cristo. Você conhece e reconhece a sua miséria e necessidade. Irmãos, quanto maior for a nossa compreensão correta da vileza do nosso coração, do estado de pecado e miséria que nós somos lançados por causa do nosso primeiro pai, quanto maior e preciso for esse conhecimento, irmãos, mais nós desejaremos a Cristo. Ele é desejável em si, e ele é desejável porque Deus o fez para suprir a nossa necessidade. Esse desejo que nós tanto temos, irmãos. Por isso, queridos, que religiões, quando o romanismo ou qualquer outra religião que enfatiza muito o homem, que diz que o pecado não corrompeu tanto assim o homem, pode perceber, no sistema dessa religião, Cristo ele é diminuído. Cristo ele só faz uma parte e eu tenho que fazer a outra. Cristo ele infunde uma graça inicial e se vire para completar o resto, porque há uma visão elevada do homem, há uma visão muito baixa da sua necessidade, da sua miséria. Quanto menor for a visão da nossa necessidade e miséria, menor será Cristo. Mas Ele em si mesmo, irmãos, é desejável porque Ele supre a necessidade que há no nosso coração. Ele foi posto por Deus como tal, por isso em si mesmo Ele é desejável. Ele é desejável, irmãos, em sua suficiência. Por isso que se você tem uma visão muito elevada de si mesmo, ou uma visão baixa da sua miséria e necessidade, você pouco verá esse puro desejo, essa pura desejabilidade que há em Cristo. Irmãos, diante do Deus Santo da Escritura Sagrada, não tem como nós termos uma visão elevada de nós mesmos. Tolo é o homem que acha que tem alguma coisa boa em si. Ele é desejável, irmãos, em sua suficiência. Ele é desejável em si porque é suficiente Salvador. Cristo, irmãos, como o Flávio falou, Cristo é chamado de desejo de todas as nações, claramente por causa da suficiência que há nele para suprir as necessidades de todo o mundo. Como o sol nos céus é suficiente para todas as nações para luz e influência, assim ocorre que o sol da justiça, Cristo, é suficiente para a redenção, justificação, santificação e salvação do seu povo. Os que desejam a Cristo, irmãos, verdadeiramente o têm por suficiente. Mas todo aquele que quer colocar Cristo ao lado de mais alguma coisa deve ser questionado se realmente deseja Cristo e se vê-o como suficiente, porque Ele é suficiente. Aquele que quer colocar Cristo e minha justiça, Cristo e minhas obras, Cristo e minhas experiências extraordinárias, Cristo e os confortos dessa vida. Se Cristo não for, e apenas Cristo for, suficiente para satisfazer a minha alma, eu devo questionar se Ele é meu desejado, como a Gil está falando aqui, irmãos. Pois nada, irmãos, pode satisfazer e suprir a nossa alma tolamente, queridos. Inutilmente nós nos lançamos querendo que as coisas dessa vida satisfaçam aquilo que a nossa alma necessita, porque Cristo é suficiente e aqueles que desejam a Cristo como tal, como Ele é, verão nele a suficiência. Os que desejam a Cristo, irmãos, verdadeiramente têm Ele por suficiente. Como o Flávio falou, quando Deus abre os olhos dos homens para que vejam seus pecados e perigo deles, nada, senão Cristo, pode oferecer-lhe satisfação.
Não é a amenidade, a fertilidade, a riqueza e os prazeres que os habitantes de qualquer reino do mundo fruem, que podem satisfazer os desejos de suas almas. Não. Quando uma vez Deus toca os seus corações com um senso de pecado e miséria, então Cristo e ninguém senão Cristo e ninguém mais senão Cristo e nada mais além de Cristo é desejável e necessário aos olhos de tais pessoas. Ainda assim, tudo isto, as coisas dessa vida, não podem ter satisfação sem Jesus Cristo. O desejo de todas as nações, a única coisa necessária, quando uma vez ele vem a enxergar a necessidade e a excelência de Cristo, é o que eles têm, desejo de Cristo. Quando isso ocorre, deles qualquer coisa que você deseja do mundo, no entanto, eles precisam ter a Cristo, porque Ele é precioso para as suas almas. Vem o segundo ponto, então, irmãos, e já emendo com a aplicação do primeiro e do segundo. Ele é o desejado pelo seu povo, queridos. Ele é o desejado de todas as nações, no sentido de todos os eleitos, dispersos e espalhados entre as nações. Os crentes o desejam mais do que qualquer coisa nessa vida. Você está buscando satisfação em sua alma, em alguma coisa nessa vida? Para suprir sua necessidade, que expressa seu desejo oculto ou explícito de Cristo, você tem buscado alguma coisa nesse mundo? Irmãos, isso toca o fundo do nosso coração, isso toca o fundo do meu coração e do seu coração. O que é que nós temos buscado para suprir as necessidades da nossa alma, irmãos? Cuidado, queridos, com as propostas de escape de tal necessidade. Eles silenciam e nos enganam e nos afastam de buscar tal suprimento em Cristo e depois o resultado é desastroso. O verdadeiro fundamento e razão disto, irmãos, porque apenas Cristo tem em si aquilo que alivia o vazio e responde a todas as nossas necessidades. É assim que a obra de Cristo é vivida em cada detalhe da nossa vida, irmãos, e da nossa alma. Às vezes a gente olha para a fé cristã, para aquilo que a Escritura fala, e a gente tem uma visão tão pequena, como se a fé cristã é vivida só entre essas quatro paredes aqui. Irmãos, a obra de Cristo ela irradia e atinge todos os aspectos do nosso ser, da nossa história, da nossa vida, do nosso fazer diário, das coisas cotidianas, do acordar, do banhar-se, do fazer comida, do lavar os pratos, do pegar o carro para o trabalho. Tudo isso, irmãos, é afetado pela obra de Cristo. Entender que Ele é suficiente para os desejos da nossa alma, irmãos, é uma bomba de vitória contra as nossas lutas, irmãos. Se Cristo, queridos, e aqui vem um aspecto importante dessa aplicação, que é o exame. Examinarmos o nosso coração se realmente Cristo é o desejo da nossa alma. Ó crente, não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Se Cristo é o desejo de todas as nações, examine se Ele é o desejo de suas almas, de sua alma em particular. Do contrário, você não terá nenhum benefício dele. Examine o seu desejo quanto à sua sinceridade pelos seguintes testes. Veja, primeiro, seus desejos são apaixonados e sinceros. São apaixonados e sinceros. Cristo tem um lugar supremo em seus desejos. Você estima todas as coisas como apenas escória, esterco e perda em comparação com as excelências de Cristo, como Paulo fala em Filipenses? Se assim é o seu desejo, então é um desejo apaixonado e sincero por Cristo. Segundo, os seus desejos por Cristo são universais, isto é, você deseja o Cristo todo ou só um aspecto desse Cristo? Você o deseja como Senhor ou só como Salvador? Você o vê só como Senhor e não como Salvador? Você deseja o Cristo todo? O hipócrita, ele deseja um Cristo dividido. Ele gostaria de ser chamado pelo seu nome, mas depende de si mesmo. Se a sua santidade, governo, sua cruz e sofrimentos são desejáveis por causa dele mesmo, tais desejos universais, completos, são corretos e você deseja Cristo. Terceiro,
São os seus desejos por Cristo, desejos diligentes? Isto é, você usa dos meios para ter a satisfação desse desejo de Cristo. Você que disse que deseja Cristo, mas o que fará para obter o suprimento desses desejos? Se você o serve cuidadosa e incessantemente em todas as formas de dever, se você lutará em oração, se você se empenhará em crer, cortar a mão direita, se arrancará os olhos direitos, em outra palavra, você está contente em empenhar-se da forma mais vantajosa e agradável nas formas contra o pecado para buscar e suprir os seus desejos em Cristo, em usar os meios que Ele lhe deu para ter esse desejo satisfeito. Quarto, os seus desejos por Cristo são desejos permanentes ou é apenas uma ação repentina que vem e vai embora? Ou ainda, os seus desejos por Cristo não admitem nenhuma satisfação nem descanso em algum lugar senão em Cristo? Os desejos, irmãos, se assim for, então tais desejos são verdadeiros por Cristo. A alma que deseja a Cristo, irmãos, não pode jamais descansar até que chegue à habitação, que é Cristo. O diabo, irmãos, pode satisfazer os outros com riquezas e prazeres desse mundo, como crianças que são acalmadas com chocalhos. É exatamente assim que as coisas desse mundo são para os ímpios que não desejam a Cristo. Mas se nada, senão Cristo, pode acalmar e satisfazer os desejos da sua alma, então você deseja a Cristo, como Ele é oferecido no Evangelho. Sexto, os seus desejos por Cristo saltam de um profundo senso de sua necessidade e necessidade de Cristo. A convicção abriu os seus olhos para ver a miséria e sentir o fardo e fazê-lo ciente de que o único remédio só é encontrado em Cristo. Crente, se você respondeu essas perguntas, Cristo é desejado por você. Mas crente, se por acaso você titubeou em qualquer uma dessas perguntas, não se desespere, mas coloque-se diante de Deus, clamando: Cristo, me perdoa por ter buscado satisfação nas coisas dessa vida, em algo comprado, em alguém, em alguma necessidade nessa vida, achando que essas coisas iriam me satisfazer, e me faz desejar o Senhor acima de qualquer coisa. Mas também, queridos, nós temos aqui consolos. Você é abençoado nisso, que os seus olhos têm sido abertos para ver a sua necessidade e o valor de Cristo. Queridos, se Cristo não tivesse aberto os nossos olhos, irmãos, nós nunca veríamos que Ele é desejável. Se Cristo não tivesse aberto os nossos olhos, nós nunca veríamos a lacuna da necessidade que é em nós e que somente Ele pode satisfazer tal necessidade, irmãos. Nós seríamos exatamente como aqueles que é descrito em Isaías 53, que não viram nele nem beleza e nem formosura. Ou seríamos não como a noiva em Cantares, mas como as filhas de Jerusalém. O que é de especial nesse teu amado? Mas Cristo abriu os nossos olhos. Que consolo, irmãos. Ele abriu os nossos olhos para nós vermos que nós temos necessidade dele, que ele é totalmente desejável. Ainda, irmãos, nós somos abençoados nisso, que os seus desejos por Cristo será uma segura evidência de que o desejo de Cristo está em sua direção. Sabe por quê, irmãos? Parafraseando o que João fala, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, nós o desejamos porque Ele nos desejou primeiro. Se você tem dúvidas sobre a sua eleição, e aqui muitas vezes as pessoas dizem, né? Será que eu sou um eleito? Deus não nos chamou a termos a certeza da eleição, mas a certeza de que Cristo é o suficiente Salvador. A eleição está toda essa obra da salvação, não para nós desvendarmos os seus mistérios, mas para nós descansarmos em Cristo. Mas quer ver um indício de que você, o seu destino é o reino eterno? É que você deseja Cristo mais do que qualquer coisa. Ainda, vocês são abençoados, crentes, nisso, que esse desejo por Cristo mantém a sua alma ativa e operando continuamente em favor dos seus deveres para com Ele. Como o salmista fala no Salmo 27:4, uma coisa pedi e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Irmãos, o desejo saltará continuamente em direção à diligência.
Quanto mais nós desejamos a Cristo, irmãos, mais diligentes somos nos deveres que Ele nos chama a fazer, queridos. Quando nós temos uma visão pequena desse desejo, o culto é um fardo, ler a Escritura é um fardo, orar é um fardo, devoção familiar é um fardo, qualquer coisa que seja feita para a glória dele é um fardo. Mas se meu coração é inflamado pelos desejos a Cristo, isso me fará pular para os deveres com muito prazer e gosto. Suspeite, crente, se o nosso coração passa a ver as coisas que Ele nos chama a sua palavra como um fardo, com preguiça e leniência, isso pode ser um mau indício. Mas ainda vocês são abençoados nisso, crentes, que o seu desejo por Cristo farão com que a morte seja muito mais doce e fácil para vocês. Sabe como é que nós passamos pela morte, irmãos? Além da fé, é contemplando o Cristo que está nos esperando do outro lado do rio da morte. Quanto mais nós desejarmos a Cristo, irmãos, nós falaremos como Paulo em Filipenses 1:23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quando um cristão, irmãos, foi uma vez questionado, a história relata, se ele estava disposto a morrer, ele respondeu de volta: deixe estar indisposto a morrer aquele que está indisposto a ir para Cristo. E muito semelhante a esta, irmãos, foi a resposta de outro cristão que disse: eu repudio esta vida para viver com Cristo. Quanto mais desejamos a Cristo, irmãos, nós encararemos a morte como a nossa amiga, não como aquilo que nós devemos temer acima de qualquer coisa, mas como aquela que será bem-vinda quando Deus a enviar. E ainda, irmãos, última exortação acerca disso, nós temos alguns encorajamentos. Como os homens deste mundo, eles devotam a si mesmos e aos deleites do mundo, irmãos. Observemos isso. Como os homens desse mundo, eles se devotam aos deleites desse mundo. Eles se levantam cedo, eles repousam tarde, eles comem o pão do cuidado e do trabalho, tudo isso por vaidade. O mundano, irmãos, ele fará mais pela terra do que você fará pelo céu. Veja, ele deseja essa terra, ele deseja construir um reino aqui. Ele é diligente, ele acorda cedo, ele trabalha, ele vai, enfrenta o coronavírus, faz o que tiver, porque ele deseja as coisas dessa vida. O mundano, para suprir a sua necessidade desse mundo, faz mais do que nós faremos, irmãos, para suprir a nossa necessidade de Cristo. Será a criatura tão sinceramente mais desejada do que Cristo, que é tão negligenciado? Ainda, irmãos, no que todos os seus desejos por este mundo beneficiam vocês, se vocês seguem sem Cristo. Suponha, queridos, que vocês tenham o desejo do seu coração nestas coisas e que eles sejam supridos. O que isso vale sem Cristo, irmãos? Por quanto tempo vocês terão consolo nelas se vocês perderem a Cristo? Irmãos, isso aqui é perigosíssimo, queridos. Há uma linha tênue, irmãos. Diversos sermões eu falei para vocês, não há dificuldade alguma para um crente reformado usufruir das coisas do mundo. Nós não somos monges, nós somos filhos de Deus vivendo no mundo de Deus. Rebelde, um mundo rebelde sim, mas que é do nosso Pai. Só que, irmãos, o grande problema é se o nosso coração não estiver no lugar correto, nós vamos fazer uso dessas coisas de maneira idólatra. Elas não vão suprir as nossas necessidades. Nós vamos ser confundidos e enganados pelo nosso coração, de que eu preciso disso nessa vida, eu preciso disso nesse mundo para ter o meu desejo satisfeito. E eu posso até ter. Ele vai até nos dar. Mas quanto tempo durará isso? Quanto tempo durará isso? E você já vivenciou essa experiência em diversas coisas. Comprou uma roupa nova, é aquela alegria. E depois é como qualquer outra que vai para o lixo. Comprou um tênis novo, é uma alegria. Comprou um carro novo, uma casa nova, iniciou um relacionamento novo, alcançou um novo status na vida, aumentou o salário. É uma alegria que dura pouco. E daqui a pouco eu estou precisando de mais. Quanto tempo nós continuaremos buscando consolo nas coisas dessa vida, irmãos, para chegarmos à conclusão que apenas Cristo é que satisfaz a nossa alma? Muitas das grandes frustrações
que os homens, na sua sabedoria, têm chamado de doenças, é isso. É um desejo por ter as coisas que não satisfazem a alma. Cristo, irmãos, deseja você que não tem nada amável e desejável em si, e você não desejará a Ele. Irmãos, nós não temos nada que nos faça Cristo nos desejar. Ele nos deseja por amor e graça. E Ele que é totalmente desejado, em si mesmo infinitamente desejado, e nós com a infinita necessidade dEle, nós não o desejaremos, queridos. E você não tem nenhum desejo por Cristo ainda nesse contexto? A pessoa mais amável e desejável de ambos os mundos. Faça dele o desejo de sua alma. Com absolutamente, irmãos, Cristo, Jesus é necessário para as nossas almas. O pão e a água, a respiração e a vida não são tão necessários quanto Cristo. Não são, irmãos. Lucas 10:41, o Senhor falou para Marta: uma só coisa é necessária. E esta coisa, irmãos, é Cristo. Se vocês esquecerem os seus desejos em outras coisas, vocês podem ainda ser felizes, mas se vocês esquecerem de Cristo, vocês estarão perdidos eternamente. Que não façamos isso, irmãos. E o texto termina, irmãos, que esse desejar da nação virá. Ele virá. Ageu disse, irmãos, que ele viria, e ele veio. A sua primeira vinda supre a nossa necessidade. O Espírito comunica-o a nós, suprindo esse desejo com todos os benefícios. Só que é um desejo que nos leva a desejar mais. Nos supre no estado, ainda que nós estamos no estado de graça, não é um estado perfeito. E por isso sempre queremos mais e mais e mais. Porém, irmãos, nós ansiamos a sua segunda vinda. Ageu 2, 6, 7 anuncia o abalo que ele fez na sua primeira vinda. Ageu 2, 20 a 23, da sua segunda vinda. Nós ansiamos a sua segunda vinda, irmãos, quando ele suprirá plena e perfeitamente a nossa necessidade dele. E nós seremos como uma fonte a jorrar para a eternidade. E nisso, irmãos, nós temos o consolo da parte do Senhor. Se ele veio pela primeira vez e fez abalar a terra e encheu aquela casa de glória, ele virá uma segunda vez. Ele virá uma segunda vez, irmãos. Se houve um primeiro abalo, haverá um segundo. Queridos, que os enganos do mundo e do nosso coração não nos façam desejar qualquer coisa mais do que a Cristo, queridos. Como Thomas Boston falou, em Cristo, como Abacuque, você pode encontrar uma fonte de alegria e força quando todos os outros confortos falham. Como nada além do seio da mãe pode satisfazer a criança faminta, assim nada além de Cristo pode satisfazer corretamente a sua alma. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, Deus bendito, obrigado por abrir os nossos olhos e vermos a necessidade que temos de Cristo e vermos o quão desejável e suficiente Ele é. Senhor Deus, livra-nos, livra cada um dos irmãos dessa igreja local, Senhor, da tentação de achar que a sua necessidade da sua alma será suprida nas coisas dessa vida. Senhor, nós necessitamos de Ti apenas, que nas dilemas da nossa alma, Senhor, nas situações em que o nosso coração estiver buscando desenfreadamente as coisas desse mundo para satisfação, que nós sejamos lembrados pelo Teu Espírito. Parem de buscar aquilo que não é pão, parem de querer beber aquilo que não é leite e vinho, e satisfaça-se em Cristo, o pão que Deus enviou dos céus para satisfazer a alma de homens pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.